Bem-vindos a mais um vídeo aula do PET Engenharia Química. Meu nome é Letícia, nós teremos aqui nessa videoaula monitoria de cálculo. O assunto da nossa aula será sobre taxas relacionadas. Faremos alguns exemplos, resolveremos algumas questões e daremos a teoria por trás desse assunto, ok? Primeiramente, vamos aprender a teoria, relembrar a teoria, na verdade. Falaremos sobre regra da cadeia. No caso da regra da cadeia, nós temos duas funções, f e g, diferenciáveis, e temos uma função composta chamada de f maiúsculo. Quando diferenciamos f, ou seja, quando derivamos f, f' ele é dado pela regra do produto. Como assim? O f' vai ser a derivada da função de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Para ficar mais claro essa regra, a gente trouxe aqui dois exemplos. Temos que f de x é igual a seno de x ao quadrado. Como nós derivamos essa função composta? F' de x é igual a derivada do seno, cosseno. Então, o cosseno aplicado na função de dentro, que não muda, que é x ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro, que é 2x. Aqui no exemplo 2, nós temos outra função f de x, que é igual a x ao cubo menos 1, entre parênteses, elevado a 100. Quando derivamos o f, nós ficamos com o 100 vezes x ao cubo menos 1, elevado a 99, vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada da função x ao cubo menos 1, que fica 3x elevado a 2. Iniciando agora a parte do nosso conteúdo principal, taxas relacionadas. Em problemas de taxas relacionadas, a nossa ideia, o nosso foco principal é computar uma taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação de outra grandeza. Normalmente, uma dessas grandezas ela é medida de forma mais fácil. O procedimento, a forma para fazer isso, é achar uma equação que relacione essas duas grandezas e então nós podemos usar a regra da cadeia, que foi explicado para você nos slides anteriores, e para a gente achar, aplicando a regra da cadeia, nós diferenciamos ambos os lados em relação ao tempo, ok? Aqui nós vamos mostrar um exemplo um pouco mais simples, mas que dá para verificar bem a essência das taxas relacionadas. Exemplo 1. Uma grande bola no formato de uma esfera tem um pequeno vazamento em torno de 2 milímetros cúbicos por minuto. Qual a taxa de variação do raio quando há n centímetros, sendo n o número de letras do seu nome completo e sendo o volume da esfera de raio R igual a V 4π sobre 3 R, que multiplica R ao cubo. Raio eu usei o número de letras do meu nome completo, que são 24 letras, então 24 centímetros. E a taxa de vazamento, ela está igual a 2 milímetros cúbicos por minuto, como me deu no enunciado. Só que aqui a gente vai transformar para centímetros cúbicos. Por quê? Porque como o nosso raio está sendo dado em centímetros cúbicos, que é o que a questão quer, então nós vamos transformar para essa unidade, para a gente não ter problema de conversão. Primeira coisa que faremos, a gente vai derivar a equação do volume. Derivando 4π sobre 3 vezes R ao cubo, nós obtemos a derivada do volume, dV sobre dt, que é a derivada do volume em relação ao tempo, que é igual. Nós derivaremos 3R, fica 3 vezes 4π vezes R ao quadrado sobre 3, onde esse 3 cancela com esse 3, e a taxa de variação do volume, nós temos, foi dado no slide anterior, que é 2 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos por minuto. E aqui, dV sobre dt é justamente isso, essa variação. Então, nós substituímos na fórmula
E não podemos também esquecer de multiplicar o outro lado da equação, o oposto, a taxa de variação do volume por dr sobre dt. Por quê? Porque que nós derivamos o raio em função do tempo. Então, não podemos deixar de multiplicar por dr dt. Substituindo todos os dados que foram dados, tanto a variação em função do tempo quanto o raio, nós obtemos dr sobre dt igual a 10 elevado a menos 3 sobre 1152 vezes π centímetros por minuto. É essa a variação do nosso raio em função do tempo. Aqui temos o nosso segundo exemplo. Ele diz o seguinte: um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido com base de raio de 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa pela qual o nível da água estará se elevando quando a água tiver 3 metros de profundidade. Essa questão é um pouco mais complicada do que o primeiro exemplo que a gente fez. Continuando, sendo V o volume da água, R o raio da superfície e H a altura no instante T, sendo T medido em minutos. Como é que podemos resolver? Primeiro, vamos analisar a figura. Nós temos dois cones invertidos. Um é o reservatório maior, um tanque, que ele tem base R igual a 2 e altura igual a 4. E temos justamente o raio da superfície de água que a gente quer descobrir. Que esse raio igual a R, que nós vamos chamar de R. E essa altura desse volume de água nós vamos chamar de H. Ok? Primeiro, o enunciado da questão ele cita que a variação do volume em função do tempo é 2 metros cúbicos por minuto. Que nós devemos encontrar a relação da altura da água e o tempo, ou seja, é dH dt, que é justamente a variação dessa altura em função do tempo, quando H é igual a 3 metros de profundidade. Para essa questão é preciso a gente relembrar o volume do cone, que é igual a 1/3 de R2 vezes π vezes H. A gente vai utilizar aqui, primeiramente, uma relação de semelhança de triângulos, que é R está para H, assim como 2 está para 4. Bem facinho de visualizar. Assim, a partir dessa relação, a gente cancela o 2 com o 4 e ficamos com R igual a H sobre 2, ou seja, o raio é a metade, o raio do volume de água é igual a metade da altura. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o R na equação do volume do cone, que foi dada no slide anterior. 1/3 de R ao quadrado vezes π vezes H. Substituindo R, nessa relação que achamos, R igual a H sobre 2, nessa equação, nós encontramos a seguinte relação. 1 sobre 12 é igual a H ao cubo vezes π. E o que a gente pode fazer agora? Vamos derivar de ambos os lados em função de t. Derivando o v, nós ficamos com dv sobre dt igual a π sobre 4 vezes h ao cubo, vezes h ao quadrado, vezes, não podemos esquecer de multiplicar pela derivada de h em função do tempo. Por que nós precisamos derivar? Precisamos multiplicar dh sobre dt, porque aqui desse lado da equação a gente está variando a altura. Então, nós precisamos explicitar isso. Então, fica dH sobre dt. Colocando dH dt em evidência, a gente fica com essa expressão aqui. Nós ficamos com essa expressão. dH sobre dt igual a 4dv sobre π ao quadrado dt. Substituindo o h por 3, por quê? Porque lá no início da questão, ele pedia para a gente achar a relação da água e do tempo quando H igual, justamente quando H tivesse igual a 3, que é quando a água tiver a 3 metros de profundidade. Então, substituindo 3 metros no lugar do H e dV dt
por 2 metros cúbicos por minuto, que é um dado que ele também dava no enunciado da questão, a gente acha a relação da altura em função do tempo, que é justamente 8 sobre 9π. Gostaria de agradecer a todos que assistiram essa videoaula e convidá-los a comparecer às monitorias presenciais que ocorrem na sala do PET Engenharia Química, no bloco 709, térreo, no Departamento de Engenharia Química da UFC, ok? Obrigado mais uma vez e até mais.